Olá, estamos iniciando mais uma videoaula para o canal WBM Informática. Se você tem alguma dúvida ou também se você tem sugestão para vídeos, você pode estar deixando lá no nosso canal no YouTube ou também no nosso blog. Essa videoaula de hoje específica é sugestão de um leitor do nosso blog, tá pessoal? Eu sempre que tiver dúvidas e dicas interessantes, eu transformo em videoaula e muitas vezes também a dúvida de um pode ser a sua dúvida e eu gravando a videoaula ajuda a resolver problemas de mais pessoas. Bom, nessa videoaula de hoje eu vou estar falando sobre pendrive, eu vou estar falando como aproveitar o seu pendrive totalmente. Há um tempo atrás eu gravei uma videoaula ensinando como formatar pendrive e naquela videoaula eu abordei o assunto, falei um pouquinho sobre os tipos que a gente tem, FAT, NTFS, FAT32, FAT16 e me perguntaram, por exemplo, teve uma pessoa que me perguntou, ela formatou um pendrive, tá? No FAT32 e ela foi colocar um arquivo e não conseguiu, simplesmente porque o FAT32 ele suporta até 4 GB. Então eu vou estar mostrando como você está aproveitando totalmente o seu pendrive, ou seja, você colocar qualquer tipo de arquivo, tá? E ele vai funcionar, é claro, desde que o seu pendrive suporte. Aqui no meu caso eu estou com um pendrive de 16 GB, então eu vou estar fazendo com que ele aceite qualquer tipo, pode ser um arquivo de 5, de 6, 7, 8, até 14,5, desde que o meu pendrive suporte, não exceda o limite dele. Mas eu vou estar conseguindo colocar arquivos maiores de 4 GB, que no caso do FAT32 eu não consigo. Então eu vou estar aqui primeiramente formatando o meu pendrive, novamente. Eu vou selecionar ele aqui, botão direito. Eu vou clicar em formatar. E o grande segredo, pessoal, tá aqui no tipo de arquivo. Eu tenho aqui FAT32. Se eu formatar como FAT32, eu não vou estar conseguindo colocar arquivos maiores de 4 GB, porque o FAT32 não suporta. Então, o segredo aqui é colocar NTFS, ou seja, esse tipo de arquivo ele aceita arquivos maiores que 4 GB. Então eu vou estar colocando aqui formato NTFS, tá? E vou clicar em formatação rápida, pode ser formatação rápida, vou selecionar e vou clicar em iniciar. Eu vou dar um OK, só lembrando que todos os seus arquivos vão ser perdidos após a formatação, ele vai formatar o pendrive. Eu vou dar um OK. Vamos aguardar o processo de formatação. Bom, aqui eu tenho uma mensagem de formatação concluída. Vou dar um OK. Eu vou fechar. E aqui eu tenho meu pendrive está vazio. Agora, se eu colocando qualquer tipo de arquivo maior que 4 GB, ele vai funcionar normalmente. Antes ele estava em FAT32. Se eu colocasse um arquivo maior, ou seja, de 5 GB, independente do formato, o pendrive não ia suportar, simplesmente por causa dessa restrição de tipo de arquivos FAT32. Porém, só deixar bem claro, pessoal, que o NTFS ele não funciona em todos os dispositivos, tá? Dependendo do tipo de dispositivo que você for usar o seu pendrive, você não vai conseguir estar funcionando. Um exemplo simples é o Linux. Se você for utilizar o sistema Linux, ele só trabalha com FAT32, tá? Você não vai conseguir estar abrindo o seu pendrive NTFS no Linux. Então é muito importante, antes de você formatar, você escolher o tipo que você quer trabalhar. Também você tem que ver os tipos de dispositivos que você vai estar utilizando. Então é muito importante isso. Se você tiver alguma dúvida sobre essa videoaula, você pode estar deixando um comentário lá no nosso blog ou também lá no YouTube. Se você tem sugestões de videoaulas, manda um e-mail pra gente ou deixa lá no YouTube mesmo, que eu vou estar gravando uma videoaula para estar te ajudando. Se você gostou do vídeo, dá um like, ajuda a compartilhar para estar ajudando a divulgar o nosso trabalho. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.